Paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, dia 11 de novembro de 2020, uma quarta-feira, o dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida, por estarmos pensando sobre a palavra do Senhor, orando, clamando ao Senhor pelos nossos queridos, pelo nosso país. Estamos aí, hoje é quarta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Estamos há 4 dias das eleições municipais. Eu estou orando para que o Senhor tenha misericórdia da nossa terra, do nosso país, e nós possamos eleger homens e mulheres tementes ao Senhor, né? Então, sempre eu falo isso para você. Às vezes as meninas perguntam para mim, né? Como que as meninas, as adolescentes e tudo, como que deve ser o namorado, né? E eu sempre respondo, ou as meninas namorado, ou os meninos falando sobre as namoradas. Então eu sempre respondo exatamente a mesma coisa, que sejam capazes. O que é capacidade? Capacidade é aquilo para o qual a pessoa se propõe, né? Então é capaz. Por incrível que pareça, nessa linha de raciocínio, esse conselho é o conselho do sogro a Moisés, né? Homens capazes, homens tementes a Deus. Por incrível que pareça, o temor a Deus vem em segundo lugar. Em primeiro, capacidade para aquilo que se propõe, seja em que área for. Se ele se propõe, ele tem que ter capacidade para aquilo, né? Então, capaz, temente a Deus, homem de verdade, ou seja, alguém que tenha o seu falar sim, sim, não, não, como diria minha mãe, né? Homem de opinião, uma pessoa de opinião, né? Isso é muito sério. E em quarto lugar, que aborreça a avareza. Então, não apenas não ser avarento, né? Não ser avarento é uma questão de integridade. Mas fora isso, é aborrecer a avareza, ir contra todo o movimento que diz respeito à mesquinhez, à avareza, né? Uma série de coisas, características que Deus não tolera, né? Então, capaz, temente a Deus, de verdade e que aborreça a avareza. Eu creio, sempre que eu aconselho, que essa linha de raciocínio é para tudo. Vamos pensar, por exemplo, no que Paulo fala a Timóteo, né? Timóteo era o discípulo de Paulo, né? Durante muitos anos ajudou a Paulo, auxiliou a Paulo no seu ministério, assim como Josué fez com Moisés, né? E Timóteo também fez com Paulo, né? E aí ele fala, olha, conheço bem a tua fé, da onde você vem, porque eu conheço a tua avó e conheço a tua mãe. Então, quando você aconselha alguém, né, no que diz respeito, por exemplo, ao namoro, ou que ainda vai namorar, tem que ser antes, né, porque falar depois é meio complicado, mas antes, para que a pessoa, o jovem, a menina ou menino, já estejam, vamos dizer assim, com a sua mente direcionada, temente a Deus, capaz, temente a Deus, que pessoa de verdade que aborreça a avareza. Então, quando você ensina isso, a pessoa por si só, ela já vai fazendo vamos dizer, se utilizando desse critério, desse juízo de valor, para poder aferir os seus amigos, né? Os seus coleguinhas de estudo, tal. Então isso é muito importante. E agora, por exemplo, nas eleições, nós também precisamos orar, nós também precisamos clamar,
para que esses homens e mulheres capazes, tementes a Deus, que sejam pessoas de verdade, de opinião, não é que como uns e outros que fala politicamente, né? Olha, eu estou procurando me eleger para tal cargo, depois que pega aquele cargo, passa alguns meses e fala, não, agora eu quero outro cargo. Não, então não é uma pessoa de verdade. Um homem de verdade não fala assim. Um homem de verdade começa e termina aquilo que começou, né? Uma mulher de verdade começa e termina aquilo que começou, custe o que custar. Por quê? Porque é uma pessoa de opinião, é uma pessoa de verdade. Ela não oscila, ela não é volúvel. Então, eu estou falando tudo isso para você porque nós estamos orando, jejuando pelas eleições, pelo nosso país, pelo nosso Brasil e por tudo aquilo que aconteceu. Por quê? Porque as crises, e nós estamos passando por uma crise mundial, mas também nacional nessa pandemia, as crises, elas expõem as pessoas, não é assim? É na crise que você sabe o quanto o marido ama a esposa ou o quanto a esposa ama o marido. É na crise que você sabe quem vamos dizer assim, o teu amigo de verdade ou que não é amigo por interesse. É na crise. Haja visto o que acontece com Jó durante toda a sua história de vida, né? Está lá no livro de Jó. Então, é exatamente isso. A crise expôs, né, políticos, entre aspas, que se diziam democratas, mas são ditadores, que querem fazer e passam uma ordem, e olhe lá, se não cumprir, eu vou lá para a justiça e vai ter que cumprir e tal. Então você percebe o quê? Você percebe na crise quem é a pessoa, de fato, né? Então nós estamos orando pelo nosso país. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 11. Nós falamos uma boa parte ontem e eu quero terminar hoje falando sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Capítulo 6 de Mateus, versículo 11. Por quê? Porque é muito importante quando nós percebemos algumas situações na própria igreja de Jesus Cristo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Quando você percebe que aquela denominação, aquele ministério, pelo menos no que a gente vê, né? Pelo menos no que aparece nos meios de comunicação, trabalham muito essa questão da necessidade material, tá? Da necessidade material. Então, dentro do reino, da visão de reino, naquele que ensina uma oração essa que expressa todo o fundamento, porque é na oração que nós nos manifestamos, é na oração que nós colocamos o nosso sentimento, é na oração que nós colocamos aquilo que pensamos, aquilo que temos como necessidade ou como prioridade, é na oração. Então, quando Jesus ensina os seus discípulos, nos ensina a orar, Jesus está pontuando exatamente e precificando os valores de cada tema dessa oração. Então, a oração do Pai Nosso não é pura e simplesmente para eu repetir a oração do Pai Nosso, mas é para eu entender a estrutura, porque essa estrutura fala do reino. Essa estrutura sublinha as prioridades do reino. Essa estrutura expressa aquilo que o reino tem como plataforma de vida, como modo de vida, como manifestação, como prática, né? Ou seja, como a gente diz, a justiça moral, como justiça moral e também como justiça religiosa. Então, quando você vê algumas igrejas, alguns ministérios, pelo menos é o que expressa ali nos meios de comunicação, dando importância, né,
e fulano de tal vai dar o testemunho, olha quem ele era e quem é hoje, né? Eu era assim, agora sou assado e tal, aquela coisa toda. A impressão que dá é que se prioriza muito mais o material do que o espiritual. Bom, é um risco, porque no reino dos céus, o mais importante não é o visível, o mais importante é aquilo que não aparece, é o invisível, porque é assim que a gente ensina as crianças, né? Quando a gente ensina que a gente é pai, que a gente é professor, que a gente está lá na escola dominical, na escola bíblica, na classinha de criança, a gente sempre ensina. Olha, o mais importante é aquilo que você não pode pegar. Aquilo que você pega, põe a mão, aquilo que é material, substancial, isso não é tão importante assim. Então, você começa a ensinar a criança, por quê? Porque isso está baseado no reino. Porque Jesus fala, olha, o reino dos céus não é nem comida nem bebida. É muito além disso. Então, quando diz aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou segundo aquilo, né, que Joaquim Jeremias, um teólogo luterano alemão, né, trouxe como uma visão, né, de como no aramaico, que é no original, o que foi escrito, né, no Pai Nosso. Pai Nosso não foi escrito, não foi falado por Jesus, nem no hebraico, nem no grego, mas no aramaico. No aramaico está assim: o pão do Shabá nos dai hoje, fazendo alusão àquilo que aconteceu com o povo lá no deserto, está lá em Êxodo capítulo 16, todo o Êxodo, depois você lê, né, nos teus estudos particulares. Então, o que diz ali? Que todos os dias o povo amanhecia já com maná sobre a relva, né? E ao amanhecer, o povo pegava aquela porção e comia quanto podia, não tinha problema de comer, só não podia deixar para o dia seguinte, a não ser na sexta. Porque na sexta o povo pegava duas porções, a porção da sexta e a porção do Shabá, do sábado, porque no Shabá era o dia do descanso, era o dia em que o povo não trabalhava. Então, quando o Senhor Jesus ensina a oração, ele diz assim, trazendo do aramaico, o pão do Shabá nos dai hoje. Que pão é esse? É o pão terreno? Não, é o pão espiritual, é o pão que desce do céu, é a porção do dia. Porque todo dia eu preciso desesperadamente de uma porção que desça do céu. É por isso que eu estou aqui com vocês. É essa porção, é a palavra de Deus. Para você nunca dizer que você precisava ler a Bíblia, mas não, né, às vezes só ler, eu não consigo ler, entender, não tem como. Agora a gente está conversando todo dia, às 10 horas da manhã, de segunda a segunda. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Eu estou aqui direto e reto. Então, por quê? Porque para cada dia o Senhor tem uma porção. Para cada dia o Senhor tem um alimento. E eu preciso desesperadamente desse alimento, porque é o pão do céu. Veja só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu li ontem, versículo 32, eu li ontem e vou ler de novo. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pelo que Jesus está falando, quando eu busco o reino dos céus e a sua palavra, ou seja, a sua justiça, os sinais me seguirão. Eu não preciso ir atrás dos sinais. Os sinais virão até mim. A minha postura atrairá o sinal. A postura de Noé atraiu o sinal da justiça e do juízo chamado dilúvio. A postura de Davi atraiu a manifestação de Deus. A postura de Davi o elegeu rei.
A postura de Josué, que era servir a Moisés e buscar ao Senhor na tenda de Moisés, que ficava fora do arraial de Israel, mas era onde o Senhor se manifestava com a sua glória. E a palavra do Senhor fala que Josué não se afastava daquele lugar. A Bíblia fala que quando Moisés subiu ao monte, Josué ficou ao pé do monte. Ele não podia tocar no monte, mas isso não significaria que ele não quisesse subir. Então ele ficou ao pé do monte enquanto o povo estava construindo o bezerro de ouro. Então o sentimento de Josué, o sentimento de Timóteo, eu acabei de falar, o sentimento de Timóteo, o sentimento de Marcos, quando se assentou aos pés de Paulo e depois aos pés de Pedro e escreveu o Evangelho de Marcos, que é um documento, proto-Marcos, o documento de Marcos, onde está baseado o livro de Mateus e o livro de Lucas, foi de um menino que se assentou aos pés porque tinha sede da palavra de Deus. Então isso que nós estamos fazendo é puramente obedecer à direção do reino, que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Depois de João capítulo 6 diz assim, versículo 26. Como eu já li todo ontem, eu estou só pontuando. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Depois ele diz no versículo 31 de João 6, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, de maneira amadurecida, dentro do reino ao qual nós pertencemos e desejamos pertencer cada vez mais, esse reino prescreve que o pão do céu é muito mais importante do que as necessidades do cotidiano, sendo que quando eu busco intensamente, sinceramente, o pão do céu, o nosso Pai Celestial não se esquecerá de nos suprir com o pão da terra, segundo a palavra do Senhor. E isso é tão importante que eu quero ler com você o Salmo 16, 2. Salmo 16, 2, né? Salmo. Os pastores antigamente falavam assim, o salmo é o espelho da alma. Bonito isso, né? O salmo é o espelho da alma. Salmo Salmo 16, versículo 2, diz assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Lembra quando a gente leu Malaquias há alguns dias atrás? Né? Que o Senhor falou assim, olha, os levitas não terão porção na terra. Malaquias fazendo alusão a isso que o Senhor falou lá no templo, lá de Josué, no templo lá de Moisés, né? E ele diz o seguinte, os levitas, o bem dos levitas, do corpo sacerdotal, do corpo daqueles que oficiam na minha casa, não terá herança na terra, porque a herança sou eu. Exatamente o que diz aqui em Mateus 16, 2. Outro bem não possuo, senão o Senhor. Agora, eu pergunto, qual outro bem que eu preciso? Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo.
Aí nós vamos lá para o Salmo 23. Não vou ler, mas a gente sabe, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Quando eu falo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pela frase pode parecer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará porque Ele me dará tudo. É uma verdade? Claro, não está errado. Mas pode me levar a pensar de que Ele tem a obrigação de me dar tudo, e não é isso. Então a melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque se Ele é o meu pastor e se Ele está na direção da minha vida, habita no meu coração, de nada eu terei falta. Por quê? Porque eu já tenho tudo. Quem é tudo? É Deus. Então o pão do Shabá é o pão do Shabá Shalom. Por que pão do Shabá Shalom? Porque é o pão da paz integral, do Shabá eterno. É por isso que alguns de nós entendemos que não precisamos servir o sábado, né? Ou termos no sábado de maneira cronológica, no calendário, na nossa agenda semanal, o sábado como dia santo e tal. Por quê? Porque para nós, Jesus já preencheu o Shabá, Ele já é o Shabá, e o meu grande desafio é viver o Shabá todos os dias da minha vida. É por isso que uma música antiga dizia o seguinte, né? O teu trabalho é descansar em mim. Por quê? Porque dá trabalho. Eu dizia para a Amanda ontem, né, que a gente estava conversando a respeito dessa palavra, e eu falava para a Amanda, é o grande desafio. Porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha necessidade, e olha que nós sabemos o que significa isso nesse ano, né? Eu estava falando para ela, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu tive que sair do lugar que eu trabalho, eu tive que entregar tudo, né? Nos atendimentos que eu fazia. Por quê? Porque simplesmente, profissionalmente falando, é como se eu não existisse profissionalmente. Para você ter uma ideia de como tem sido. Agora, isso que eu estou vivendo sou eu? Não, todos nós. Então, eu estava falando para a Amanda, para eu falar descansar no Senhor, é um desafio. É uma necessidade que eu tenho de viver e de me renovar todos os dias para viver exatamente essa palavra. Não é fácil. É por isso que o Senhor Jesus fala que o reino dos céus é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar todos os dias para me alimentar desse pão do Shabá Shalom, entendendo, desafiando a minha própria carne de que o Senhor fará a diferença na minha vida. É óbvio que quando eu me coloco no Senhor, sinceramente eu falo, Senhor, eu tenho tanta necessidade, Senhor, eu tenho tantas frentes de responsabilidade, para mim, por exemplo, que sou pai de família, né? Eu tenho adolescentes agora, jovens, não adolescentes, jovens, já às portas de vestibular, pagando vestibular e faculdade e esqueci agora, né? Pagando essa faculdade pública, né? O vestibular, que é caríssimo, caríssimo. Eu tenho duas ao mesmo tempo. Então são coisas, são adversidades, são situações diárias que nós precisamos sim desse pão do Shabá Shalom, porque senão nós não vamos conseguir prevalecer. Aí vem o outro lado. E para aqueles que entendem, que ministram, que é a necessidade e que é isso e aquilo, olha o que aconteceu com fulano, vai acontecer com você também, é um risco muito grande. Porque dentro de tudo isso existe uma coisa chamada sinceridade. Então a sinceridade é óbvio que é olhada pelo Senhor. Agora, alguns são sinceros e outros se aproveitam
da sinceridade de alguns para angariar em cima. Aí não. Mas aí é com cada um. A gente só não pode tocar no corpo de Jesus Cristo. Então tem muita gente sincera ali? Tem. E que está desejando aquilo e vai conquistar no Senhor? Sim. Então aquele irmão que deseja um Mustang, deseja um iate, um avião, um helicóptero, na sua sinceridade, naquilo que lhe ensinaram de Deus, e que, tadinho, dentro da sua capacidade, aquilo que ele entende, sendo sincero, puro de coração, é óbvio que o Senhor estará arbitrando sobre tudo isso, porque o Senhor é Deus, e o Senhor conhece os corações, e Ele esquadrinha os nossos corações, como diz a palavra. Agora, nem todos. Muitos ali estão com uma disposição a servir um Deus que não é desse reino de Jesus Cristo. É um outro Deus, não sei. Cada um é cada um. Mas nós que estamos pensando no reino, entendemos que, ao buscarmos o reino dos céus e a sua justiça em primeiríssimo lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque é uma verdade de rei, é uma verdade daquele que as suas palavras não caem por terra, porque passarão céu e terra, mas a sua palavra não passará. Amém? Glória a Deus, estamos aí pensando sobre o Pai Nosso, em nome de Jesus. E a Bíblia fala assim em Filipenses 4:11, já estou terminando. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É exatamente o perfil da pessoa madura, que não está se movendo, não coloca o seu humor, não coloca os seus pensamentos somente naquilo que é material, naquilo que é necessidade circunstancial, mas ele tem os seus olhos no Senhor. Lembram do deserto? Que o Senhor queria que o povo ficasse olhando para cima e não para o chão? Tudo que é a respeito de chão na cultura judaica não é importante. Pode ter certeza. O tabernáculo, o chão, não era importante, mas as coisas de cima eram, porque representavam que a pessoa estava dando importância para o alto, olhando para o alto, da onde vem todo dom perfeito e toda boa dádiva, diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco cada um dos teus servos aqui. A Amanda, a Eva, minha tia Alzira, minha tia Rosária, Bispo Antônio, Magda, Vitor, Josué, Joel, ó Deus de poder, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, a graça, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, trazendo paz, trazendo o Shabá Shalom, o dia perfeito, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o dia em que o Senhor manifestará. Mas nós já vivemos hoje, profeticamente, e também porque nós já incorporamos o pão do Shabá, que o Senhor se manifeste sobre a nossa vida, derramando da tua cura, visitando o corpo, organismo, órgãos, ouvidos, olhos, coração, veias, artérias, a glória do Senhor te curando, te visitando. Receba a cura, a saúde, a paz do Senhor, trazendo cura no emocional, nos sentimentos, nos pensamentos, na mente. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, nossa terra, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Porque se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta, porque com certeza o Senhor, o nosso pão, o pão que desce do céu, já é uma realidade na nossa vida. Um beijo para você, Deus abençoe e até amanhã, hein? Fiquem na paz. Amanhã, 10 horas.